Olha, é mais ou menos assim. Quando nós nos interessamos pela vida intelectual, é bastante provável que esse interesse, essa inclinação, venha a fazer parte daquilo que é e será a nossa vocação pessoal, né? Como se dá normalmente esse interesse pela vida intelectual, por conhecer, por buscar a verdade? Se dá ao ficarmos admirados é, de como a sabedoria se dá através da vida de pessoas sábias, né? Nós enxergamos que aquelas pessoas possuem respostas que nós procuramos, ou que a vida delas se assemelha a algo que nós desejamos, né? Na verdade que elas vivem, no propósito. Então, meio que nós somos que chamados a também trilhar este caminho de uma vida de busca da verdade, de conhecimento, né, de procurar as causas das coisas, de viver um propósito firme. E de fato é um chamado, né? Nós somos chamados a isso. A palavra vocação, ela foi corrompida ao longo dos tempos, né? Significando apenas um certo conjunto de aptidões necessárias para um trabalho convencional, né? E aí a gente vê um teste vocacional para saber se você quer ser engenheiro, arquiteto, professor. Mas a palavra vocação, ela vem do latim vocare, que significa chamar. Alguém chama você a alguma coisa, né? Então, é bastante provável que quando você tem essa inclinação pela vida intelectual, pela vida de estudos, é bastante provável que isso venha a fazer parte da sua vocação, né? No livro do Antonin Sertignan, A Vida Intelectual, tem um trecho que ele diz que as nossas aptidões profundas, as nossas capacidades, nossos instintos, eles são excelentes juízes para que a gente consiga desvendar a que somos chamados, né? Então, quando nós resolvemos seguir esses indícios que nos acertam, né? Esses indícios daquilo que pode ser a nossa vocação, nós estamos cumprindo o nosso dever de ser obediente a Deus, aquilo que Ele nos chama, né? Porque nós somos tocados quando a vida das pessoas sábias, né, a sabedoria, a verdade que elas professam, acertam as nossas particularidades, acertam a nossa vida, o nosso propósito, nosso sentido, e aquilo ressoa internamente. Seja uma pessoa física palestrando ali, ou seja aquelas verdades que nós vemos através dos livros, né, que nós lemos, que aquilo mexe com a gente profundamente. Então, reconhecer a vocação como uma vida de estudos, isso é reconhecer que isso se dará por toda a nossa vida, né? Então, não é só um status, não é como fazer uma faculdade, formar e pegar um título, não. Aquela dedicação, nós devemos fazer por toda a nossa vida. Seja aquilo ou não o nosso trabalho, né? Mesmo que tenhamos outro modo de ser remunerados, mas a vida intelectual, ela pode fazer parte do nosso dever, do nosso chamado, né? E aí nós podemos trabalhar isso ao longo do tempo. Tenhamos nós muito ou pouco tempo para essa dedicação, né? Porque o que de fato conta é o acúmulo dos esforços, né? Quando ao longo do tempo esses esforços se acumulam e a verdade que nós vamos conhecendo, ela de fato vai sendo perceptível através da nossa vida, né? Daquilo que a gente vive, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente faz. Então, existe uma unidade ali entre o intelectual e o homem, né? Não são coisas separadas. E isso é interessante porque nos livra de uma série de enganos, né? De enxergar que existe a unidade entre a vida de estudos e o homem, que deve refletir, né? Porque nos livra de uma série de enganos, como a ânsia de notoriedade, né? Aquele que se admira com a vida intelectual, mas ele quer logo ser considerado como sábio, né? Esse desejo inflado em ser percebido como um sábio, como um intelectual. Também nos livra da pressa de conhecimento, né? Porque quando a gente percebe que nós desconhecemos muita coisa, a gente tende a querer buscar tudo de uma vez, né? Tudo logo, querer muito conhecimento. Mas, na verdade,
como deve haver essa unidade entre o homem e aquilo que ele busca, né? No caso, a vida intelectual. Então, as mudanças, elas vão se refletindo na nossa vida e quase sempre elas se dão aos poucos, né? Assim, a grande mudança mesmo que a gente vê, ela vai demorar bastante tempo, né? Para que a gente, de fato, reconheça o que a vocação, a vida intelectual faz no homem que somos nós. Observar isso, observar essa unidade, é perceber que existe muito trabalho a ser feito, né? O trabalho do estudo, o trabalho de dedicar-se, né? À vida de oração, porque se a vocação é um chamado de Deus na nossa vida, que nós responderemos de alguma forma, esse chamado também vem acompanhado da vocação ou da oração, que é essa intimidade com Deus, né? Então não dá para querer enxergar a vida intelectual como um chamado de Deus, sem que enxergamos também que a nossa intimidade com Ele deve ser também trabalhada. Então, enxergando assim, nós também podemos nos livrar daquele eu fantasioso que nós podemos criar quando estamos nos dedicando somente ao intelectual, né? Nós sabemos que o intelectual ele pode adquirir as suas virtudes através do conhecimento, mas o homem como um todo ele tem suas mazelas, né? Então não é só aquele que os outros enxergam, é o homem por si completo, né? Enxergando-nos assim, nós com sinceridade, né? Nos enxergando com sinceridade, nós nos livramos dessa possibilidade de criar um eu fantasioso, né? Um eu que não é a nossa realidade. A nossa realidade é aquele que busca, aquele que estuda, aquele que se dedica, aquele que cai, que levanta, mas que é um homem, né? É a pessoa em si, ela olha para si e ela vê que ela aprendeu já muita coisa, mas ela olha para si e ela vê seus vícios, né? Suas mazelas. E isso, enxergando-nos assim, nós nos livramos de inflar o nosso ego quando as pessoas vêm nos elogiar mesmo. O que você falou é muito bonito, você tem uma boa oratória, você é uma pessoa inteligente. Só que nós nos reconhecemos, né? E para que a gente não deixe tanto essa ansiedade por notoriedade, né? Querer ser enxergado como intelectual logo, essa ansiedade por conhecimento, querer consumir logo tudo de uma vez, e essa vanglória ao intelectual que faz parte de nós, para que a gente não caia nesse erro, é só olharmos para dentro de nós com sinceridade. Então, nós nos veremos como um todo, né? Como o homem que tem vícios, mas aquele como o homem que também está buscando as suas virtudes, né? E a nossa vocação à vida intelectual é justamente adquirir a sabedoria para lidar com as nossas próprias circunstâncias. A mudança que se dará na nossa vida a partir desses estudos, né? A partir da dedicação à vida intelectual, deve ser justamente uma mudança de dentro para fora, né? É preciso que nós nos reconheçamos para que a partir daí nós podemos, a partir do que nós vamos conhecendo, mudar a nós mesmos, né? Trabalhar com as nossas próprias circunstâncias, nos lugares onde nos encontramos, nas pessoas com quem convivemos, né? Não é uma mudança de local, de ter uma mudança de vida no sentido de buscar outras realidades fora daquilo que eu vivo, né? Justamente o conhecimento que buscamos deve mudar as nossas próprias circunstâncias, né? O modo como nós agimos diante delas, né? O professor Olavo, ele tinha um conceito simples, mas excelente no que diz respeito a essa parte de começar por nós mesmos, né? Certa vez ele disse um aluno perguntava para ele como iniciar essa vida de estudos, e ele falou: meu filho, cabe onde você está. Se sua dúvida é vocacional, comece a estudar por aí, né? Comece a desenvolver aí.
Então, esse cavar onde você está é perceber que a vida intelectual, os estudos, a busca pelo conhecimento, pela verdade, nos ajudará nas nossas próprias circunstâncias, né? Com as pessoas difíceis que lidamos, né? Com o propósito que nós temos, nas circunstâncias em que nos encontramos, nas dúvidas que nós temos. Então, isso é cavar onde você está, né? E a partir do que nós vamos cavando, nós vamos descobrindo, e aí nós podemos nos tomar decisões diferentes, né? Não dá para pensar bem um homem cheio de vícios, submetido às paixões demasiadas, aos prazeres demasiados. É preciso enxergar que a vida exige equilíbrio, né? É preciso enxergar que o homem ele não é levado por suas paixões, mas que ele deve obedecer o conselho precedido da razão, né? E isso deve refletir nos nossos atos, nos nossos hábitos, né? Assim nós vamos nos mudando um pouco. Então, primeiro nós reconhecemos que existe um chamado, né? Existe uma vocação, existe um propósito, existe uma inclinação que ela é nossa, que nós a descobrimos, né? Que nós fomos chamados. Depois de perceber isso, nós precisamos reconhecer que esse chamado deve trabalhar aquilo que nós somos, o homem, com seus vícios, suas mazelas, né, suas virtudes. O que eu preciso trabalhar? Quais são as circunstâncias que essa busca pelo conhecimento vai me trazer, né? E aí o homem tem que aprender a lidar com a disciplina dos estudos, né? Com a constância, com uma força de vontade, para que ao longo do tempo aquilo se acumule, né? E a partir daí ele possa perceber que algo em si mudou, né? Então existe essa percepção do chamado, existe o trabalho em si, né? Cavar onde você está, adquirir virtudes, desenvolvê-las, e existe a ordenação da própria vida, né? Não dá para buscar a verdade, buscar mudar a si mesmo e viver uma vida como se vivia antes, né? É preciso de um propósito maior. O Antonin Sertian, no livro A Vida Intelectual, tem uma frase que eu julgo ela sensacional. A frase diz o seguinte, é um trecho na verdade, né? Ele diz o seguinte: na multidão nós nos perdemos, a menos que nos seguremos com firmeza, e primeiro é necessário criar essas amarras. Já percebeu que quando nós estamos no meio da multidão, nós estamos muito mais suscetíveis a agir como a multidão do que com nossas próprias convicções, né? Isso é fácil de enxergar. A gente vê isso em torcidas organizadas de time de futebol, manifestações políticas, shows musicais. As pessoas, elas quando estão no meio da multidão, elas estão muito mais aptas a agirem como a multidão do que como a si mesmas. Então elas fazem coisas que normalmente não fariam em plena consciência dos seus atos. E a frase é muito boa porque ela pode refletir tanto na multidão física, né, quando a gente se deixa levar, quando na pluralidade das nossas convivências. Então, quando você vive uma vida muito dada a ambientes sociais, a muitas reuniões múltiplas, de múltiplos propósitos, né, você acaba que não consegue enxergar o que é seu, né, o que de fato é o seu caminho, porque você vive rodeado. Então, e a frase traz o próprio remédio. Ele falou: na multidão nós nos perdemos, a menos que nos seguremos com firmeza. E primeiro é necessário criar essas amarras. Então, é preciso ter bem convicto essas amarras para que aí sim você possa conviver de modo saudável, né? Para que você possa colaborar, ter uma convivência fecunda, né? Colaborar com aquele cara que te enche o saco, ou com aquela pessoa que não tem tanta
tantas boas ideias, não tem tantas virtudes, né? E também aprender, conviver com as pessoas que são virtuosas, com as pessoas que têm propósito. Tem no trecho do livro do Antonin Sertian, ele fala, né? Ó, busquemos as pessoas sábias, porque os tolos, de tolos, nós já somos muito rodeados, né? Então não é que você tenha que viver só no meio das pessoas sábias, mas é que é preciso ter uma convicção do que você busca, para que você saiba até mesmo lidar com os outros e não se perder, para que você saiba qual é o seu caminho, né? E como nós vimos, o caminho ele é longo, né? Enquanto durar a nossa vida. Então, enquanto durar a nossa vida, nós teremos que estudar, nós teremos que nos dedicar, nós vamos aprendendo, né? Então, a nossa convivência, ela só se tornará fecunda, nossa vocação só se tornará frutífera quando, ao longo do tempo, nós nos dedicarmos bastante, né? Nós nos reconhecermos o nosso dever, né? Então, entende que, primeiro, nós temos de reconhecer a nossa vocação. Reconhecendo a nossa vocação, nós temos de mudar a nós mesmos, né? Nos estudando, nos dedicando, adquirindo virtudes, desenvolvendo. E, a partir daí, nós vamos mudando a nossa própria vida, o enredo da nossa própria vida, né? Dentro das nossas circunstâncias, né? O local onde moramos, as pessoas com quem vivemos, as circunstâncias que nos encontramos, é a matéria que nós temos para nós fazermos a nossa obra, né? É a nossa trama pessoal. Então, é dentro dessa trama pessoal que nós devemos orientar a nossa vida. Orientar a nossa vida de acordo com o propósito a qual nós reconhecemos que somos chamados. Esse é um início de entender a vocação para a vida intelectual. Eu não estou falando da questão de estudo em si, mas eu estou querendo falar numa questão de disposição da própria vida, em reconhecer um chamado, em estar disposto a uma mudança interior, e a partir daí essa mudança interior reflete externamente, né?